Bom dia, que a paz de Cristo venha te envolver e repousar sobre a sua vida, seu coração, venha tomar a sua mente, venha trazer o refrigério e o alívio que a tua alma precisa. Estamos dando início hoje à nossa primeira edição do projeto Luz em Meio às Trevas. Iniciamos esse projeto com a série de mensagens Rompendo em Fé. 12 dias onde o Senhor Deus, por bondade e misericórdia, estará ministrando ao nosso coração mensagens de fé, mensagens para abençoar o nosso ano de 2026. Hoje, nós iniciamos esse lindo projeto, essa série de mensagens, e nós vamos falar sobre o que é romper em fé. A fé que rompe limites e vence barreiras e agrada a Deus. A expressão romper em fé não aparece literalmente na Bíblia, mas o seu princípio está presente em toda a Escritura Sagrada. Romper em fé significa avançar espiritualmente, ultrapassar limites humanos, vencer o medo, vencer a dúvida e vencer a passividade, confiando assim plenamente em Deus e em sua poderosa palavra. Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e seus primeiros versículos estabelecem os fundamentos da fé que rompe. Para tanto, Hebreus 11, do verso 1 ao 6, será a base da nossa meditação para nós desenvolvermos esta mensagem que eu sei que produzirá vida na sua vida neste dia. E o primeiro ponto que eu quero abordar, que eu quero trabalhar com você, é o que é fé segundo Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é o firme fundamento. A palavra grega hipóstasis significa base sólida, alicerce, garantia. Fé não está relacionada a sentimento. Fé não é sentimento. Fé é convicção formada na palavra de Deus. Romper em fé é construir a vida espiritual sobre um fundamento seguro e não baseada em emoções, em sentimentos, no sintoísmo. Não. É ter a casa edificada sobre a rocha. Fé é essa convicção para construir a vida espiritual sobre um fundamento seguro, não sobre emoções. O evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25, ele dá a distinção, ele fala sobre a disparidade, a diferença do homem que constrói a casa sobre a pedra e do homem que constrói a casa na areia. E quando vem o vento ou vem as fortes águas, esta casa que está sobre a areia, ela se destrói, ela desaba, ela cai, enquanto a casa construída sobre a rocha, ela permanece de pé. Fé é prova das coisas que não se veem. A palavra grega para isso é elenchos, que significa evidência, uma certeza, convicção interior. É a fé que enxerga antes de acontecer, antes de se realizar. Quem rompe em fé vive pelo que crê e não pelo que vê. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 7, ele é bem enfático, bem direto, quando ele diz da forma que nós devemos andar, da forma que nós andamos. E ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por confiança na palavra de Deus e não por aquilo que nós vemos. Segundo ponto,
Romper em fé é viver pelo testemunho de Deus. Hebreus 11:2, que diz assim, porque pelos antigos alcançaram testemunho. A fé gera testemunho aprovado por Deus. Romper em fé não é buscar reconhecimento humano, mas aprovação divina. Deus honra quem decide confiar nele, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima dos problemas. Confiar em Deus, Deus honra quem confia nele, quem acredita, mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias e adversidades contrárias. Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou, mas ele se fortaleceu na fé. Ele buscou força na fé para continuar crendo e não duvidar das promessas do Senhor. O terceiro ponto, romper em fé, é crer no Deus soberano. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Palavra poderosa, palavra inefável, palavra infinita, palavra de glória e de vitória. Para compreendermos, nós precisamos entender alguns princípios espirituais para dimensionarmos esta palavra. É que a fé reconhece que Deus governa todas as coisas. Quem rompe em fé entende que a palavra de Deus cria, sustenta e transforma. O visível então nasce do invisível. É crer quando Gênesis 1:3 diz: Deus disse e aconteceu. Ou mesmo crer em Isaías 55:11, quando diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela alcança o seu propósito, ela alcança o seu objetivo, ela alcança e alcançou os nossos corações. A palavra do Senhor é extraordinária, e momentos como esse são momentos onde a palavra do Senhor, ela nos envolve, ela nos alimenta, ela nos direciona, ela nos fortalece em um mundo tenebroso, em um mundo de trevas, em um mundo tão adverso, tão contrário às coisas de Deus. Quarto ponto, romper em fé é oferecer a Deus sempre o nosso melhor. Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E dentro de Hebreus 11:3 e desta passagem de Abel e Caim, nós aprendemos algumas lições espirituais, sendo elas que a fé verdadeira se expressa em obediência e entrega. Fé não é só buscar, não é só querer, não é só ter, não é só alcançar. Fé, a verdadeira fé, ela se expressa em obedecer a Deus e entregar a Deus o nosso melhor. Abel rompeu em fé ao oferecer com excelência e o coração correto, um coração voltado para o Senhor, um coração desejoso de agradar ao Senhor. Não é o tamanho da oferta, mas é a motivação do coração. Provérbios 3:9, honre ao Senhor com os teus bens. Romanos 12:1, nós somos sacrifício vivo e agradável a Deus. Aleluia! Quando nos rendemos aos pés do Senhor. Quinto ponto, romper em fé é andar com Deus. Hebreus 11:5 diz que pela fé Enoque foi trasladado. E por que ele andou com Deus? Porque ele escolheu andar ao lado do Senhor, andar com Deus. Romper em fé
não é apenas um ato pontual, mas é um estilo de vida. É viver, atrair para a sua vida essa convicção, essa metodologia de vida, de viver rompendo em fé. Fé se manifesta na constância do relacionamento com Deus. A fé, ela se desenvolve, a fé, ela é acrescida, a fé, ela cresce, ela se movimenta a partir do meu constante relacionamento com Deus. Quem anda com Deus não vive em níveis quem anda com Deus vive em níveis espirituais mais altos, vive experiências novas, usufrui de momentos lindos espirituais com o Senhor Jesus, colhe frutos dessa fé, colhe frutos vindos do Senhor. Quem anda com Deus vive em níveis espirituais altos. Amós 3:3 diz que para andar juntos exige concordância. Então, nessa manhã, diga para o Senhor: Senhor, eu estou disposto, eu estou disponível, é o desejo do meu coração andar com o Senhor. Eu concordo, eu aceito andar com o Senhor. Andar com o Senhor envolve obedecer os termos dele, obedecer às determinações dele, porque nós sabemos muito, principalmente quando olhamos para esse mundo de forma global, de forma geral, de forma espiritual. Deus não anda com qualquer um e não anda com aquele que vive de qualquer maneira. Então decida andar com Deus. 6º ponto: romper em fé agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada a Deus sem fé. Não tem como eu agradar o coração do Senhor, sendo que no meu coração não tem fé. Então, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, romper em fé é agradar a Deus. 2 pilares da fé que rompe. Primeiro, crer que Deus existe. Não apenas acreditar de forma intelectual, mas confiar plenamente dentro da sua alma, do seu coração. Segundo, crer que Deus recompensa. Deus honra quem busca com sinceridade. Jeremias 29:13 diz para nós buscarmos de todo o nosso coração, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que crer que Deus recompensa, que Deus ele é fiel nos cobrindo, que Deus é fiel realizando o desejo dele na nossa vida, mas também realizando os nossos desejos ao longo da nossa vida. Então, crer que Deus recompensa. O 7º ponto: o que impede o romper da fé? Olha que interessante o que o Espírito Santo de Deus está ministrando para mim e para você nessa manhã. O que será que pode impedir a ação, o romper da fé? Primeiro, o medo. O medo muitas vezes se torna a certeza da derrota, a convicção da derrota. Outro ponto, a dúvida. Não duvide, Deus vai te dar vitória. O pecado que não é confessado, que é escondido, e o apego à lógica humana, são pontos que nós temos que observar, que talvez nós estamos aí mantendo na nossa vida, e isso pode estar impedindo o romper da nossa fé, o romper em fé. Mas também, nesta manhã, como romper em fé na prática? Nós vamos romper em fé ouvindo e meditando na palavra de Deus.
Nós vamos romper em fé, orando com perseverança. Nós vamos romper em fé, dando passos de obediência na direção do nosso Senhor. Nós vamos romper em fé, declarando a palavra com fé. Nós vamos romper em fé, confiando no tempo de Deus, o tempo absoluto, o tempo da plenitude, o tempo da mudança, o tempo da transformação, o tempo da alteração, o tempo do milagre cumprido, acontecido de Deus na nossa vida. E eu concluo essa meditação desta manhã, nesse primeiro dia. Romper em fé é crer antes de ver. Primeiro eu dou o passo, depois o Senhor coloca o chão. Mais ou menos assim, crer antes de ver. Então creia, mesmo você não vendo, creia. Obedece antes de entender. A gente às vezes entra num conflito emocional por querer entender as coisas, entender as circunstâncias, entender por que não foi, por que não aconteceu. Não! Vamos obedecer antes de entender. Obedecer cabe a mim. Entender é uma disposição da minha fé de entregar nas mãos do Senhor. Às vezes eu não entendo, muitas vezes eu não entendo, mas eu continuo confiando que o Senhor está no controle de tudo. Romper em fé é avançar mesmo com medo. Às vezes o medo toma o nosso coração. Às vezes o medo produz incertezas na nossa vida. Mas não pode ser um impedimento do nosso avançar. Vamos romper em fé, avançando, crendo, confiando, mesmo que o medo ainda esteja ali na nossa mente, no nosso coração. Romper em fé é confiar totalmente em Deus. Eu acredito que é o que está faltando na minha vida e na tua vida em muitas áreas. Confiar totalmente em Deus. Tirar a nossa mão, tirar a nossa palavra, tirar a nossa natureza, tirar o nosso jeitinho de querer manipular ou querer direcionar para dentro da nossa vontade, dos nossos interesses próprios. Não, vamos confiar totalmente no Senhor. E de uma coisa eu tenho plena certeza e convicção: vai ficar melhor do que se você tivesse feito por você, porque o Senhor, Ele é eterno, maravilhoso, infinito. Ele é poderoso e o que Ele tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. Portanto, a fé que rompe move o coração de Deus, transforma realidades e libera o sobrenatural sobre a nossa vida. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Então peça nesta oração matinal, peça durante todo esse dia em suas orações: Senhor, me ensine a viver uma fé que rompe limites, uma fé que vence o medo, mas acima de tudo, uma fé que glorifica o Teu nome. Entrega o teu dia ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Este dia foi o dia que o Senhor fez para entregar nas tuas mãos a vitória. Confia e creia. O Senhor está ao seu lado, você não está vendo, mas Ele está ao seu lado. Você não está sentindo, mas Ele está bem presente perto de você. Você não está enxergando, mas Ele está na sua frente também, limpando, preparando o caminho para você passar. A palavra do Senhor nos diz que Ele abre um caminho em meio à tormenta, em meio à tempestade. Então, foque no Senhor. Olhe somente para o Senhor.
rompendo em fé, e você vai contemplar o braço forte do Senhor, direcionando você pelo caminho certo, a tomar a decisão certa, a fazer a escolha correta e a permanecer na presença do Senhor. Deus abençoe o seu dia, que Deus cubra a sua vida com todas as bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes e sem medidas. Que esse dia seja um dia maravilhoso, que esse dia seja um dia extraordinário e que ele vai, com certeza em Deus, refletir para todo esse ano de 2026 na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida. Você é mais do que vencedor. Deus te abençoe e cubra você com todas as bênçãos, sorte de bênçãos, copiosas bênçãos, em nome de Jesus. Um grande abraço. Compartilhe esta mensagem. Seja você